Olá amigos, boa noite a todos, bem-vindos ao Mr. Chef. Hoje vamos estar ensinando a vocês uma receita fabulosa, risoto de camarão. É isso mesmo, um prato simples, saboroso, mas que requer um requinte espetacular. E é claro, o toque de chefe para brilhantar o prato. E tem mais, se você que está se inscrevendo agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. E se você já está inscrito, após a receita, dê o seu joinha, dê o seu comentário, porque para o canal é muito importante. Então, vamos já iniciar a nossa receita. Não saia daí! Então, meus amigos, para nós iniciarmos, nós vamos começar já aqui na nossa panela, dando uma fermentada e uma fritada nos nossos camarões. Mais ou menos um pacote de 400 gramas. Essa receita vai render mais ou menos umas 4 porções. Importante, quando eu iniciei esse preparo, eu coloquei um pouco de margarina. Tem gente que diz, mas pode ser manteiga? Claro que pode ser, mas uma boa margarina de qualidade também vai fazer o mesmo efeito. Eu também, claro, você vai me dizer, tá, mas a margarina tem diferença no sabor da manteiga. Claro, mas o importante é mantê-lo frito, não no óleo comum de cozinha. Outro detalhe bem importante, gente, você vai precisar do tipo de arroz correto. Como nós estamos preparando um risoto, vamos preparar ele com arroz para risoto. Exatamente, não o arroz comum de panela. Aquele que você usa no seu cotidiano na sua cozinha. Aquele arroz com tradicional arroz e feijão. Você vai usar ele para você preparar esse prato com mais quente. Outro detalhe bem importante, gente, na nossa receita, você vai usar aqui 60 a 70 ml de vinho branco seco, não suave, tem que ser o seco para ele dar aquela aromatizada necessária. Você pode usar da sua preferência, um caldo de camarão, tá? Da sua preferência, em pó, que você pode acrescentar quando os camarões estiverem na panela e após o preparo também, para ainda mais realçar o prato. Outro detalhe muito importante é com relação à cebola. Eu sempre nas minhas receitas e no meu cotidiano, eu prefiro a cebola roxa. Por um detalhe, ela é mais suave. É claro que o custo é mais caro, sim, mas o sabor também é mais acentuado do que a cebola branca. Vamos também precisar também de umas 60 ou 70 gramas daquela manteiga ou margarina. Aí fica a seu critério, tá? Outro detalhe, gente, é com relação aos nossos tomates. Tomates picados, sem semente, tá? Somente o fruto, né? Que é o tomate. E aí nós vamos picar aquela pimenta dedo de moça e vamos misturar junto na hora de nós fazermos o toque final de refogarmos, né? E também para finalizar o prato, um bom queijo parmesão ralado. Agora, você vai usar o que você achar melhor no seu gosto, tá, gente? E as pitadas de sal sempre controlando. E também eu gosto muito de utilizar na hora de dar uma boa refogada, quando eu estou falando ali numa cebola junto, né? Eu gosto do meu molho de alho. O molho de alho vai estar aqui dentro, ó. Molhinho de alho. Eu prefiro o molho de alho do que o alho propriamente dito. Pode ser colocado? É claro que sim. Mas o alho, gente, tem que ter um cuidado muito expressivo com ele. Porque no momento que você se descuidar, o alho também pode queimar e vai amargar o seu prato, tá? Então, tome muito cuidado. Se você vai usar alguma coisa nesse tipo de molho, eu prefiro mais aqueles molhos já prontos assim, com um bom sabor, uma boa aromatização para lhe dar esse prato refinado. Então, no próximo bloco, já vamos iniciar o
o nosso preparo. Não saia daí! Então, meus amigos, cada um tem o seu modo de preparo de risoto ou qualquer outro tipo de prato. Eu, particularmente, quando eu preparo um risoto, eu prefiro, para acentuar mais o sabor, eu sempre prefiro fazer o arroz separado, tá? De uma outra determinada carne. Por quê? Porque na hora de fazer a mistura, o sabor vocês vão perceber que vai ficar mais aromatizado. Aqui nós estamos já, eu botei mais um pouco de água também para fazer uma boa fervida nesse camarão, porque é como eu sempre lembro, né, que uma boa carne, tá? Um bom alimento preparado sempre acima de 70 graus. Então, eu até vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui, ó, é um termômetro que você pode comprar no mercado público, por exemplo, no centro de Porto Alegre, aqui que tem para vender. Então, ele é abastecido com uma pilha normal, tá? Uma pilha normal de relógio, e você vai só ligar ele e vai colocar sobre a carne para ver se ele já está com a temperatura ideal de 70 graus. Isso, gente, serve para qualquer tipo de carne, certo? Então, é claro que aí você vai notar o ponto exato para fazer esse preparo. Então aqui você pode notar que o arroz já está dourado, tá? Ele já está douradinho. Eu gosto dele muito bem frito. Por quê? Porque o arroz, gente, muita gente faz o seguinte: colocou na panela, deu uma breve refogada nele e acrescenta água fria. Eu gosto sempre de fritar o arroz e sempre fazer com água fervendo. Por quê? Porque ele vai se tornar muito mais saboroso e o arroz soltinho, que todo mundo gosta, tá, gente? Então, sempre tentando para esse fato aqui, né, para você sempre manter uma boa fritada no arroz, né, para você deixar ele sempre dourado. Eu até vou mostrar para vocês aqui, gente, ó, vamos ver se a câmera pega direitinho aqui, ó, eu gosto de deixar num ponto bem fritinho, bem douradinho. Por quê? Porque é exatamente este ponto que vai dar aquele sabor especial para você preparar o seu risoto. Então, gente, é essa a dica bem importante que eu dou a vocês. Então, pessoal, aqui vocês vão perceber que eu estou agora refogando a cebola na manteiga ou margarina, tá? Eu gosto de dar essa refogada, mas, gente, fica uma dica: não precisa dourar a cebola, é apenas refogá-la. Aqui eu quero apresentar para vocês o nosso camarão já fritinho. Olha que maravilha, ó, douradinho, tá? Por quê? Porque é agora que ele vai fazer aquele sucesso na hora de preparar o prato. O nosso arroz aqui já está dando uma fritadinha, então eu acrescento mais um pouco de água. E anteriormente eu acrescentei a quantidade de vinho necessária. Por quê, gente? Para ele aromatizar. E o sal, meus amigos, eu sempre corrigi ele aqui com uma pequena pitada de sal. Por quê? Porque eu já acrescentei aqui o caldo de camarão, aquele em pó. Por quê? Porque aí, se você não experimentar ele, por isso que eu sempre digo, experimente a tonalidade de sal na hora que você estiver preparando o seu alimento. Por quê? Para não ficar uma salmoura, né? Não ficar muito salgado. É justamente por isso. Aqui, meus amigos, então,
a nossa cebola já está com um aspecto bom. Eu só dou uma desligadinha aqui para a gente poder alinhar os outros equipamentos aqui, os outros ingredientes, para que ela também não fique queimada, tá bom? Então, meus amigos, a nossa cebola, olha só, olha que legal, já está bem refogadinha, certo? Agora a gente vai fazer assim, nós vamos acrescentar aqui os nossos tomates com a nossa pimenta. Ó, vamos dar aqui aquele toque especial. E eu sempre digo, meus amigos, para utilizarmos, né, sabores, combinações na hora de preparar o prato. Então aqui, nessa panela que eu refoguei a cebola, que eu já estou aqui refogando os meus tomates, o que acontece? Eu gosto de usar a mesma panela do preparo da carne, nesse caso o nosso camarão. Por quê? Porque ele vai soltar aquele sabor, aquela aromatização, vai ficar muito mais saboroso e refinado o seu prato. Continuando aqui a nossa receita, vocês vão perceber que eu já coloquei os nossos tomates e a nossa pimenta aqui. Então o que vai acontecer agora? Você vai refogá-la até obter quase um molho nos tomates. Ele vai desmanchar aqui, gente. E aqui, meus queridos, eu sempre digo que a gente tem que ter um cuidado para não queimar no fundo, não aderir demais. E aí você, depois que tiver com esses tomates praticamente já bem desmanchados, demora um pouco, claro, você vai acrescentar a sua cebola na mistura, para você também terminar de dar aquela refogada final antes dele ir para a panela, tá bom? É essa que é a maravilha na arte de cozinhar. Seguindo a nossa receita, ó, praticamente eles já estão desmanchados, ó, desmanchadinhos. É agora o momento de você acrescentar a sua cebola. Ó, vamos lá, colocando uma cebolinha e dando aquela refogada para aromatizar os sabores. Nessa aromatização eu finalizo com meu molho de alho. Ó, finalizo com meu molho de alho para dar aquele sabor irresistível ao seu prato. Então, nós vamos agora retirar o nosso refogado. Ó, vamos retirar o nosso refogado. Sempre cuidando o arroz para ele não queimar. Ó, meus amigos, olha só, viu? O nosso refogado está muito aromatizante. E o nosso camarão está só aguardando para ir para a panela. E também, é claro, vamos finalizar o nosso prato com o queijo misturado junto no nosso risoto. Agora nós vamos iniciar a preparação final do nosso risoto. Em primeiro lugar, eu quero que vocês acompanhem, gente, esse arroz. Olha só, bem cozido, bem soltinho. Vamos ver se ele está saboroso?
Perfeito a harmonização de sabores. Agora, para encerrar, vocês vão ver aqui, ó, nosso queijo, o nosso refogado e a nossa estrela do show, que é o camarão. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os camarões dentro do arroz já cozido. Pronto. Vou colocar os meus refogados. E agora, meus amigos, eu vou ligar o fogo, vou misturar, vou fazer essa mistura, porque, meus amigos, quando eu falo do arroz estar bem soltinho, vocês vão justamente atentar para esse detalhe. Por quê? Porque não está nada seco. E aí vocês vão agora unicamente uniformizarem o seu prato. E agora, por último, vem o nosso toque de chefe, o nosso queijo parmesão ou queijo parmesão. Então, meus amigos, aqui nós vamos finalizar e vamos fazer com que esse queijo derreta. Ó, agora a gente vai desligar o nosso fogo e vai apenas mexer para que o arroz, nosso camarão, o refogado e o queijo possam se harmonizar, para vocês verem como ele vai ficar saboroso. E agora, meus amigos, eu vou finalizar o prato. Eu sempre gosto de um fiozinho de azeite de oliva. Nós vamos finalizar o nosso prato. Ó. Com uma fina camada de azeite de oliva. E agora, meus amigos, a hora da verdade. Será que ele ficou bom? Vamos provar. Camarãozinho, uma boa consistência, um bom refogado. Divino sabor. Maravilhoso. Antes de encerrar o programa, eu quero mandar um beijo muito carinhoso para minha esposa Luciane, que me apoia em monte no canal, que está sempre comigo em todas as horas, nas horas boas, nas horas ruins. Muitos pratos saborosos eu adaptei através dela, que eu nunca vou me esquecer do nosso primeiro prato que eu fiz para ela. Foi um estrogonofe de camarão, que poderemos fazer numa próxima receita. Mas o prato que me chamou a atenção foi um ensopadinho de carne com batatas que ela fez. Divino! Receita de inverno, gente. Meus amores, foi um prazer estar com vocês nessa noite. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo prestígio. E lembre-se, cozinhar para quem vocês amam é a melhor coisa do mundo. Abrilhanta todo e qualquer prato. Porque o prato, gente, para dar aquele sabor final, é para a pessoa que você mais ama nessa vida. Então não esqueçam, meus amigos, quando vocês cozinham para alguém, seja para quem for, façam isso com amor, com capricho, com vontade. Se vocês não estiverem naquele dia bom, de paz de espírito, tranquilo para cozinharem, não o façam, pois não vai sair bom e nem saboroso. Eu espero vocês no próximo programa. Fique com Deus, um beijo no coração e até lá, porque eu agora
vou saborear o meu risoto. Eu espero vocês!